Hi, seja bem-vindo à segunda aula do módulo 1 do nosso curso de inglês. E hoje nós vamos aprender várias coisas, mas a principal delas é como formar frases negativas no Simple Present, certo? Então já vai acompanhando a aula gravada pelo review para você ter um aproveitamento muito melhor de tudo que eu vou estar falando aqui para vocês. O primeiro assunto que nós vamos estar vendo aqui vai ser we e they, certo? Dois pronomes novos, porque na aula passada eu só mostrei para vocês I e you, tá? Então vamos lá. We significa nós, they significa eles e elas, tá? Vai ser o plural de ele e ela, mas Marcos, você mostrou como é que eu falo they, mas não mostrou como é que eu falo ele e ela. Calma o coração, porque vai ter uma aula que você vai aprender sobre esses dois pronomes aí, tá? Porque eles são especiais. Vamos lembrar que they é um pronome neutro, tá? Ou seja, ele serve tanto para eles quanto para elas, homens e mulheres, ou tudo misturado, tá? Não importa. Beleza? Temos vários exemplos aqui no nosso review, como por exemplo, we like to study English, they eat beef for lunch, we work every day, they study French with my brother. Ok? Então, mesma coisa que você fazia na aula passada com I e you, você vai poder estar fazendo agora com we e they. Passado isso, vamos para a parte mais importante dessa aula, que é frases negativas no Simple Present. Ok? O que acontece aqui? Diferente do inglês, onde quando nós temos uma frase negativa, você simplesmente adiciona a palavra não antes do seu verbo, como por exemplo, eu não gosto de beber café, né? Em inglês não funciona. Você não vai simplesmente adicionar a palavra no antes do seu verbo, tá? Aqui a gente tem uma coisa que é um conceito muito novo para falantes de português, que é o conceito de verbos auxiliares, tá? E o principal verbo auxiliar que nós temos em inglês é o verbo auxiliar do. Tá? E por que a gente chama de verbo auxiliar? Primeiramente porque ele também é um verbo, ele significa fazer, o verbo to do, fazer, de realizar ações, mas a gente não vai ver ele por enquanto. Nesse momento a gente só vai ver o verbo do como verbo auxiliar. Ele vai te auxiliar a formar frases. Então, para formarmos uma frase negativa, o que você precisa fazer é juntar do com not, tá? E você vai colocar essa construção antes do seu verbo, ao invés de simplesmente colocar a palavra no. Então, eu não gosto de beber café. A forma correta é I do not like to drink coffee. Marcos, mas isso significa que se eu falar só I not like to drink coffee, tá errado? Sim, está muito errado. Isso não é visto nem no inglês informal, tá? Então, vamos lembrar sempre. Do mais not. É assim que se forma uma negativa em inglês. Nós temos a abreviação de do not, que vai ficar don't, que é muito mais comum de ser vista, tá? Então, a frase que eu falei, eu não gosto de beber café, seria muito mais comumente de ser ouvida da maneira de I don't like to drink coffee, ok? I don't like to drink coffee. I don't speak English. I don't play soccer, isso é verdade, eu não sei jogar futebol, eu sou horrível em qualquer esporte, né? Mas enfim, temos vários exemplos para vocês aqui no review, né? I don't eat beans, you don't drink wine, we don't like volleyball, they don't drink milk, ok? Vamos continuar então para a próxima parte. É uma parte importante, né? Qual que é a diferença entre você falar don't e do not? Não tem diferença nenhuma, tá? A única diferença que existe é que normalmente quando se fala do not separado, ao invés de falar a forma abreviada, normalmente é para quando você está querendo dar mais ênfase para o que você está querendo dizer. Então, vamos supor que uma pessoa te perguntou 15 vezes, você gosta de café? Você quer beber café? Você já está bravo, você fala I do not like coffee, certo? Você está querendo dar mais ênfase para o que você está falando, tá? Então, vamos para o terceiro tópico, que é but e but not. But significa mas, tá? Vai ser contraposições em inglês. Né? O mesmo significado que nós temos em português. Eu gosto de café, mas eu não gosto de leite. Tá? É exatamente isso. I like coffee, but I don't like milk. Tá? E aí, primeira coisa que a gente vai ver de muito interessante aqui é but not, que é uma expressão muito útil em inglês, porque às vezes nós temos frases parecidas com essas que nós estamos vendo aqui, né? I like to walk, but I don't like to run. You like to study, but you don't like to work. We eat cheese, but we don't eat ham. Tá? O que eu vou mostrar para vocês? Você não precisa repetir esse monte de coisa, tá? Para você ter uma frase parecida com essa. Ao invés de você falar I like to walk, but I don't like to run, você pode simplesmente falar I like to walk, but not to run. You like to study, but you don't like to work. You like to study, but not to work. Ok? Então você simplesmente coloca but not, você não precisa repetir o verbo e nem o don't completo.
tá? Só é como se fosse em português, né? Eu gosto de andar, mas não de correr. Ao invés de você falar eu gosto de andar, mas eu não gosto de correr, é exatamente a mesma coisa, tá? E notem que quando nós temos um verbo, né, você mantém o to, porque o verbo está no infinitivo. You like to study, but not to work. Não de trabalhar, infinitivo. Quando nós temos um substantivo, né, ele não tem to, porque ele não é um verbo. Então, we eat cheese, but not ham. A gente come queijo, mas presunto não. Basicamente isso, ok? Próximo e último tópico, né? Vamos dar uma olhadinha no verbo want, que é o verbo querer, tá? Existe uma coisa com o verbo want, que é uma abreviação que é muito utilizada na fala, né? Que quando nós temos want com outro verbo, né? A gente vai lembrar da regra que dois verbos juntos sempre temos o to no meio. Então, os exemplos nós temos aqui. I want to drink water. Quando nós estamos falando rápido, às vezes sem querer, né? I want to drink water. Você vê que eu falei muito rápido. Eu não falei pausadinho. I want to drink water. I want to drink water. Esse want to não saiu tão perfeitinho, tão bonitinho como ele sai quando você fala devagar, né? Na verdade, parece que eu falei wanna. I wanna drink water. Mas na verdade não foi, né? Foi uma consequência de eu estar falando rápido. Então essa abreviação want to sendo transformado em wanna no inglês informal apenas, tá? Note que isso é apenas para o inglês informal. Tá? Isso não é feito de forma escrita e nem no inglês formal. Tá? Want to se transforma em wanna. Isso serve para facilitar a sua fala. Tá? E também é muito interessante, mesmo que você não queira falar dessa maneira, é muito interessante você saber que isso existe, porque aí quando você vê alguém falando desse jeito, você vai saber exatamente o que você está escutando. Tá? Então, abreviação de want com to, wanna, basicamente isso. Temos vários exemplos. We don't wanna play soccer. You don't wanna play golf. They don't wanna exercise. I wanna speak Spanish. Tá? Mas vai lembrar, tá? O wanna só funciona quando você tem dois verbos, justamente porque ele é abreviação de want com to. E o to só vai vir depois de want se tiver um outro verbo ali. Então, se você falar, por exemplo, eu quero presunto. I want ham. Não tem to ali. Então, você não vai falar wanna ham. I wanna eat ham funciona, porque você originalmente teria I want to eat ham, tá? Por hoje é só, meus amigos. Vejo vocês na nossa aula presencial e é isso aí. See you!